Nesta quarta palestra, veremos a influência dos literatos franceses no pensamento de Walter Benjamin. Carla Milani Damião nos apresenta sua tradução, em conjunto com Pedro Roussac, dos diários parisienses e outros escritos, a nova literatura francesa de Proust, Gide e Valéry. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas palestras em homenagem, a esse grande pensador que nos deixou 80 anos, mas que felizmente nos deixou um legado muito rico e ao qual a gente agora está se debruçando cada vez mais e trazendo nesse ciclo de palestras várias novas visões, concepções, compreensões dessa obra, mostrando o quanto ela é viva ainda. Hoje a gente tem a participação da professora Carla Damião. Vou fazer uma rápida apresentação dela aqui. Espero dar conta do currículo extenso que ela tem, na verdade. A professora Carla, ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde cursou a graduação e o mestrado. A sua dissertação tem como título Crise da Narração, Crise do Romance, o contexto histórico-filosófico da teoria da narração, Walter Benjamin. Ela tem a obtenção desse título em 95. Em seguida, ela realizou o doutorado pela Unicamp, com sanduíche com a Universidade de Berlim. O título da tese dela é Sobre o Declínio da Sinceridade, que o ano de sua obtenção foi em 2003. No ano de 2006, ela publicou o livro Sobre o Declínio da Sinceridade, Filosofia e Autobiografia de Jean-Jacques Rousseau, Walter Benjamin, pela editora Loyola, e vários artigos também em revistas acadêmicas, capítulos de livros, tudo organizado em coletâneas em livro e outros trabalhos. A professora, ela foi professora no curso de Filosofia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia. Atualmente é professora na Faculdade de Filosofia na Universidade Federal de Goiás, na qual é responsável pela disciplina de Estética. É professora do programa de pós-graduação da mesma universidade, também do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, também pela UFG. É colaboradora no programa de pós-graduação em Linguagens e Representações na Universidade Estadual de Santa Cruz, onde orienta alunos de mestrado e doutorado. A professora, além de tudo isso, participou e organizou eventos e publicações na área de estética nos últimos anos, com atenção particular para os escritos de Benjamin. Coordenou o GT de Estética da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF. É participante da Associação Brasileira de Estética e da Associação de Estudos do Século XVIII. Concluiu seu pós-doutorado na Universidade de Amsterdã, em 2014. Foi pesquisadora visitante na Faculdade de Filosofia da Universidade de Pádua, na Itália, em 2019, no primeiro semestre. E pesquisadora colaboradora da Universidade de São Paulo, na USP, no mesmo ano, esse sendo no segundo semestre. Professora, é um prazer, uma honra enorme tê-la aqui com a gente, para a gente aumentar ainda mais esse escopo, desse trabalho tão rico do Benjamin. Espero que a senhora aproveite e goste também de estar aqui conosco. E agora eu passo a palavra para a senhora. Obrigada, agradeço muitíssimo o convite. É um período de muitas memórias, sobre Walter Benjamin e seu triste fim, Quem dera que ele estivesse por aqui ainda. Uma das chances era de vir ao Brasil e, enfim, mas ele veio, Aqui está pululando aqui no Brasil. Então, nós temos tantas leituras, teses, dissertações, e livros e traduções. Então, hoje eu gostaria de falar de uma nova tradução que vai sair, que há 5 anos vem sendo organizada por mim, pelo professor da UFRJ Rural, que é o Pedro Roussac, e deve sair agora em novembro. Então, eu achei que seria interessante falar, porque também recupera boa parte da minha pesquisa feita ainda no mestrado, sobre a
a questão da crítica, da crise, da narração e e essa toda 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 essa problemática em torno do gênero, né, literário que ocupou Walter Benjamin por tanto tempo e aparece em tantos escritos, né? Então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Bom, o, ah, começando pelo título, né? O livro vai se chamar Walter Benjamin, Diário Parisiense e Outros Escritos, a Nova Literatura Francesa de Proust, Gide e Valéry. Como eu disse, é organizado por mim, pelo Pedro Russac, traduzido, revisto pelo Francisco Pinheiro Machado, com o trabalho editorial do Amontinho. A publicação é pela editora Edra, na coleção Walter Benjamin, que começou ano passado, ano retrasado, desculpe, e esse é o segundo número. Então, nós temos 14 textos traduzidos, alguns inéditos. É, uma primeira parte dedicada ao ambiente crítico literário de Paris, três franceses, o comerciante no poeta, cabeças parisienses, diário parisiense, que é o de maior extensão e que comanda o título, né, do livro. Bom, e depois uma divisão de escritos sobre o Paul Valéry, outra divisão, escritos sobre Proust, como você sabe, só tem aquele ensaio, mas ele tinha uma pasta, né, com muitos escritos coletados, enfim, reunidos numa pasta com o título Proust Papier, né, documentos sobre Proust. Os editores da primeira edição, né, o Tiedemann e o Schweppenhäuser, traduziram o que se encontrava nessa pasta, que eram anotações para o ensaio Imagem de Proust, e muitas outras, incluindo uma que seria já o germe de um outro ensaio sobre Proust, né? Então, esse Proust Papier nós traduzimos e ali contém muitas novidades em relação à interpretação que ele faz do Proust. E um escritor, o André Gide, né, que ele tinha um especial apreço, são vários textos a respeito dele, e as duas cartas parisienses, que acrescentam bastante também na discussão sobre pintura, fotografia, né, e o contexto crítico literário do período. Então, eu vou passar aqui a leitura para apresentar o que seriam, o que foi um pouco da pesquisa em torno desses textos que foram traduzidos e que serão, então, em breve publicados. Bom, então, eu tinha por objetivo chamar a atenção do leitor para esses escritos que atravessaram uma década, de 1926 a 1936. São textos de particular importância para Walter Benjamin, que presumia ser, segundo diz Gershom Scholem, o único crítico autêntico da literatura alemã. Sabemos que o sentido de crítica em Benjamin não está isolado no empenho de sua pena crítica literária, e sim permeado de partida pela reflexão filosófica empreendida em sua tese de doutorado, o conceito de crítica de arte no romantismo alemão. É importante notar que o caráter legítimo ou autêntico de crítica que ambicionava não era comum aos seus contemporâneos, pouco ou nada ortodoxo em comparação com a crítica que era realizada então. É particularmente nesse sentido que os escritores franceses, em particular Proust, tornam-se não apenas o objeto de sua crítica literária, mas coautores de um sentido de crítica, a meu ver, inusitado. Soma-se a essa relação o convívio com críticos literários franceses, dois deles, pelo menos, que dedicaram atenção aos escritores para os quais chamamos atenção nesse volume. Os três escritores, Proust, Valéry e Gide.
O exercício da crítica pode ser encontrado nas anotações que Benjamin fez sobre Proust, considerando o escritor, ele próprio, um crítico. Essas anotações, que também incluíam um esboço para o novo ensaio sobre Proust, de tradução inédita em português, mostram um recurso lúdico e mimético como uma ferramenta crítica em Proust, seja na utilização do pastiche, seja no uso da paródia em suas crônicas e críticas literárias. Para Benjamin, as funções de cronista e de crítico de Proust permeavam-se mutuamente, tornando a crítica, em sua descrição imagética, aquilo que corresponde, eu cito, a um corpo de linguagem submetido à ação de um raio, uma força criativa composta em forma de paródia. Quase entregando ao leitor a chave de interpretação da escrita de seu próprio ensaio sobre Proust, nessas anotações ou documentação, Benjamin concebe algo capaz de indicar uma nova concepção de crítica que julga ser característica ao escritor francês por meio do seguinte pressuposto: cito, a capacidade mimética e crítica não podem mais ser separadas aqui. Fim da citação. Creio que não devemos esquecer essa definição ao ler o próprio ensaio de Benjamin sobre Proust como o exercício dessa capacidade mimética e crítica. Como exemplo, faço aqui uma referência ao próprio título, que eu traduzi de maneira diferente. Em alemão, Zum Bild de Proust comporta uma ambiguidade proposital ao utilizar uma composição com o genitivo que se relaciona tanto com o sujeito, qual seja, a criação proustiana de imagem, quanto com o objeto, o Proust, retratado. Tanto que uma das traduções para o português, salvo engano do João Barrento, é o retrato de Proust. Eu traduzi por imagem de Proust, retirando a preposição inicial, que diminui a ambiguidade, por assim dizer, intraduzível, mas abre a possibilidade de perceber que a imagem de Proust é também composta por Benjamin e que o próprio título é composto mimeticamente como uma espécie de arabesco proustiano. Além da atenção dedicada aos escritores franceses, os textos reunidos no volume citado nos dão notícias do trânsito entre Alemanha e França percorrido por Benjamin em vários sentidos: literário, crítico, filosófico, artístico, político e biográfico. Nesse trânsito, procuramos pelo lugar de Benjamin como esse crítico literário exemplar, judeu-alemão e refugiado político, inserido no debate literário francês no período entre guerras. O lugar do escritor francês na atualidade, um título de um de seus ensaios mais importantes nesse período, ao lado do ensaio, que seria uma suposta conferência no Instituto contra o Fascismo, não lembro agora exatamente o título, que é o autor como produtor, e das cartas parisienses 1 e 2, essas últimas traduzidas no volume, são claros exemplos do lugar político e social que o crítico assumia nessa época, quando exigia-se dos intelectuais um posicionamento político em face ao tempo em que viviam. A retórica utilizada por Benjamin remete a Bertolt Brecht, sem dúvida, com quem dialogava no período, mas refletia igualmente o modo de expressão do contexto literário francês. Ele participou em junho de 1985 do Congresso Internacional dos Escritores pela Defesa da Cultura, que teve por presidente, personagem central, o escritor André Gide, condutor do debate ao redor do qual é redemoinho de polêmicas. Nesse lugar e momento, Gide, segundo o intérprete seu, Thomas Corner, foi lançado no olho do
do furacão. Imagem que pode ser interpretada tanto pela forte individualidade do escritor, quanto por seu isolamento, o que favorecia a calma que configurava o centro do furacão, impávido ao que redemoinha a partir de si. No período que antecede o exílio de Benjamin, havia o ambiente de intercâmbio cultural, literário e crítico na Alemanha, que já estabelecia o diálogo com os escritores franceses, de forma a tematizar a relação existente, seja na divulgação de obras, seja no trabalho de tradução delas. Da entrevista que ele realizou com Gide em 1929, em Berlim, que foi vertida em 2 textos diferentes ao Diário Parisiense do final de 1929 a junho de 1930, o interesse é marcado pela preocupação com a recepção dos escritores, com as traduções e com uma ideia de abertura de fronteiras culturais. Embora Gide, com quem se encontra pessoalmente, seja central nessa discussão, é Proust que se torna uma presença recorrente por meio de testemunhos dos que com ele conviveram, sendo constantemente evocado. Por isso, o ensaio sobre Proust não é a única referência a esse escritor cuja fama póstuma estava, naquele momento, sendo construída pela crítica literária. Como Proust, Paul Valéry, sempre enérgico nos escritos de Benjamin, seja por meio de epígrafes, de citações, ou nesses poucos textos escritos que traduzimos. Apresentando temas menos diretamente direcionados à política, os textos sobre Valéry contêm a relação entre música, voz e poesia, sem descartar questões que levam ao velho humanismo europeu, à dúvida cartesiana e ao desaparecimento do histórico. O interesse demonstrado por Gide, em comparação, parece ser mais extenso, tendo em vista um número maior de escritos, uma leitura de quase todas as obras do escritor, mas pode-se dizer que a importância de Gide como escritor deve ser, no contexto, medida ao lado de Proust e Valéry. Na resenha Três Franceses, ele cita Paul Sudet, que escreveu alguns volumes, né, sobre literatura, incluindo esses 3 autores, que ele considerava ser o triângulo equilátero da literatura francesa. Então, no início dessa resenha, né, ele cita essa figura geométrica de perfeição, né, e, ao traçar o lugar do intelectual na França de forma negativa, ele utiliza o provérbio para toda a regra há sempre uma exceção, citando Proust e Gide como tais exceções. Os dois, a seu ver, teriam modificado decisivamente a técnica do romance. Coube, no entanto, à posteridade eleger Proust como mais reconhecido entre os 3. Gide, um tanto esquecido na contemporaneidade, ressurgiu associado às questões de gênero e questões pós-coloniais, 2 temas que não passaram despercebidos a Benjamin na entrevista realizada. Em relação ao primeiro assunto, ao seu ver, o público francês, então, não possui interesse algum no debate sobre questões sexuais ou pela polêmica que envolvia Oscar Wilde, de quem Gide era muito próximo. Por outro lado, antevendo uma crítica de muitos autores atuais ao Corridon, um elogio à pederastia de Gide, Benjamin considerava que a tentativa de Gide de estabelecer a homossexualidade como um puro fenômeno natural era inferior ao caráter sociológico que essa assumia em Proust. O papel de crítico e interlocutor entre as culturas de Benjamin é evidente neste período, tanto em relação à entrevista com Gide,
as suas próprias traduções de Proust e de Baudelaire, quanto à sua leitura atenta não só de escritores, mas de críticos literários franceses. Destacam-se neste contexto, particularmente, dois críticos literários com os quais Benjamin estabeleceu um contato mais próximo, que são Léon Pierre-Coin e Ramon Fernandes, dois críticos que se ocuparam também em escrever sobre Proust e Gide ao público francês, no momento, como foi dito, no qual a fama póstuma ainda não os distinguia. Particularmente, é com Pierre Coin que Benjamin dialoga, incluindo os insurgentes surrealistas, sobre os quais, aliás, não publicamos nenhum texto específico na coletânea, mas que se encontram citados em passagens como descendentes da estirpe gideana. Pierre Coin é citado por Benjamin como o primeiro intérprete de Proust ao ressaltar sua percepção do humor na obra dele. No Diário Parisiense, há 3 referências a Pierre Coin, sendo a primeira delas uma citação sobre Leopold Park, na qual aquele que Benjamin considera como o grande poeta lírico da França e uma espécie de testemunha viva de quem pôde ouvir pessoalmente histórias de sua amizade de mais de 20 anos com Proust. A segunda referência está diretamente associada a Gide. Pierre Coin fala sobre seu plano de escrever um livro sobre Gide, publicado 3 anos mais tarde. Essa obra, em particular, revela ligações com algumas observações de Gide sobre de Benjamin sobre Gide. Ele chegou a intermediar a publicação desse livro sobre Gide, que Pierre Coin publica na França, na Alemanha, numa editora que normalmente publicava os livros do Gide, se propôs a traduzir, mas não aconteceu a tradução. Então, seria uma interlocução que visava esse intercâmbio França-Alemanha, tendo em Gide aquele que ele próprio, na entrevista, apresenta como o escritor francês mais aparentado dos alemães. Bom, Benjamin, no entanto, não chegou a traduzir a obra, mas na terceira referência, no Diário Parisiense, ele revela Pierre Coin como o diretor da editora Simon K, mais tarde muda de nome, que é responsável pela publicação do segundo manifesto surrealista. Pierre Coin chegou a entregar a Benjamin um exemplar do manifesto, e o registro dessa conversa ressalta ainda a força e a peculiaridade do movimento surrealista na França, apesar das discordâncias com as ideias de direção do movimento por Breton. No comentário, Benjamin evidencia a predileção pela produção literária francesa contra a alemã. A associação de Gide com o surrealismo, que Benjamin estabelece no programa de rádio intitulado Vocação de Gide, torna esse escritor uma espécie de tio dos surrealistas, o que ocorre por intermédio da personagem de nome Lafcadio, da obra Os Subterrâneos do Vaticano, uma personagem que inaugura o famoso gesto do ato gratuito. Noto que a associação parecida é feita por Pierre Coin no anexo do seu livro sobre Gide, intitulado André Gide, o tio Daba, no qual cita trechos de Breton e Aragon a respeito de Gide e trechos da obra Subterrâneos do Vaticano, com enfoque na personagem Lafcadio e um diálogo de Breton com Gide, que atestaria a afinidade entre eles. Paris, aos poucos, foi se transformando de um lugar cheio de referências literárias, vivas ou lembradas, em um ambiente de combate. E é neste contexto que Ramon Fernandes torna-se uma presença em textos com tintas políticas mais fortes. Ramon Fernandes
como Pierre Requin, autor de estudos sobre Proust e Gide. O estudo por ele realizado sobre Proust é conhecido por Benjamin e, como está dito, Fernandes é citado em seu ensaio Imagem de Proust. Benjamin diz que, com razão, Fernandes distinguiu em Proust um tema da eternidade e um tema do tempo, acrescentando não se tratar, contudo, de uma eternidade platônica ou utópica. A associação mais direta entre os dois se dá em torno da questão política, na qual Gide é novamente muito importante. Conhecido como homem de esquerda e amigo de Gide, Fernandes foi escolhido para coordenar a mesa de debate com escritores, cujo objetivo era arguir Gide e sua conversão ao comunismo, conversão entre aspas. Esse debate ocorreu na Associação Católica União do la Vérité, em 1935, e resultou na publicação da Carta Parisiense número 1, André Gide e seu novo adversário, é subtítulo à carta. A imagem de Fernandes, segundo Crisóstomo Campbell, de homem de esquerda, é então muito reforçada. Seu lugar é de um estrangeiro que escreve em francês, mas é como colaborador de longa data da Nouvelle Revue Française que Campbell ressalta seu engajamento, citando a carta aberta a André Gide, por ele escrita, que teria causado grande mal-estar aos assinantes burgueses da revista. Campbell ressalta a luta contra o fascismo como principal ideia do texto de Fernandes, intitulado A Carta Aberta a André Gide, e considera a maior proximidade de Benjamin com esse autor. Muitos dos conceitos de Fernandes seriam, segundo a autora, repetidos por Benjamin em seu texto, O Autor como Produtor, ensaio ou conferência, que é justamente iniciado com uma epígrafe desse crítico. Outro autor interessado no debate político que envolvia Fernandes e Gide, Michael Lucy, limita a militância de Fernandes ao dizer, com relação à atuação dele no debate que ele mesmo dirigiu, na Associação União pela Verdade, dizendo: Ramon Fernandes, um crítico amigo de Gide e, por um breve período, incluindo essa noite em particular, um defensor da União Soviética. Para esse intérprete, a simpatia de Fernandes com Gide parecia consistir em seu esforço por suprimir a sua homossexualidade, uma supressão que só fazia com que a sexualidade e o desconforto que isso provoca fossem mais evidentes, ou que isso provocava. Cabe aqui observar que o lugar do crítico, no contexto francês do período, não é exatamente amigável. Fernandes, em comparação com Benjamin, é reconhecido na cena literária, apesar do conhecimento da língua francesa, ser tradutor de Baudelaire e Proust, escreve raramente em francês. Seu ensaio, A Obra de Arte na Era de sua Reprodutividade Técnica, foi traduzido por Pierre Clossowski em 1936. O primeiro ensaio que Benjamin escreve e publica em francês é sobre Johann Jakob Vanhoffen, iniciado em 1934, já na condição de exilado da Alemanha nazista. Segundo comenta a tradutora italiana desse ensaio, o momento é difícil, Elisabetta Villari, desculpa, o momento é difícil tanto por causa de problemas econômicos, quanto porque, a partir de 1934, os tempos já parecem escurecer. As condições dos emigrantes alemães em Paris começam a piorar. Por ora, demasiadamente numerosos na França começam a ser aceitos, sujeitos a controles cada vez mais escrupulosos, obrigados pela polícia a apresentar todos os anos um currículo vitae elaborado em francês, temos vários publicados, com uma descrição detalhada dos deslocamentos de residências, atividades realizadas e uma série de referências. Nessas referências, Benjamin inclui o nome do André Gide.
Esses documentos testemunham as contínuas mudanças de domicílio e as dificuldades materiais que Benjamin se vê forçado a enfrentar em seu estilo. Fim da citação. Nessas circunstâncias, seu porto seguro é a Biblioteca Nacional, que lhe permite acesso ao acervo e mantém sua atividade intelectual de pesquisa. O ensaio sobre Barhofen, cito novamente, se constitui como um vasto panorama e se torna o pretexto para traçar uma história real da cultura alemã através da análise desta figura singular, ainda desconhecida na França, interpretada nessa perspectiva como um ponto nodal do pensamento alemão. Nesse sentido, é possível perceber na contramão o lugar de um mediador crítico que, ao apresentar um autor alemão como Barhofen, na língua do país que o acolhe, reconstitui a discussão empreendida em sua tese de doutorado sobre as bases da crítica ao círculo de Stefan Georg. Ao círculo de Stefan Georg. A tradição que elegeu o símbolo como central para a formatação imagética da cultura alemã e a apropriação banalizada dessa tradição pelo nazismo. A politização, portanto, é o tema que lateja nesse texto, reunidos às críticas previamente efetivadas, seja na crítica literária, composta com elementos da tradição da cultura alemã, seja no contexto vivo e ativo que se impõe nesses anos de exílio. No bojo desse exercício crítico, o tema da homossexualidade é igualmente politizado de maneira, a bem dizer, inusitada, o que não escapa à observação de Benjamin. Os ataques dirigidos a Gide por Henri Matisse mostram de maneira implícita e, ao mesmo tempo evidente, o imbricamento entre sexualidade e a adesão de Gide ao Partido Comunista, ou, em geral, a relação entre sexualidade e política em Gide. Benjamin, na Carta Parisiense 1, André Gide, seu novo adversário, traça uma pequena história das desavenças que conduziram ao debate da União pela Verdade e se refere ao papel central dessa relação. Um pequeno parênteses, Benjamin chega a ler o diário de volta da União Soviética, do Gide, mas ele não, nessa defesa explícita que ele faz do escritor, que foi publicado em 1936, e o diário de Gide na mesma data, ele não inclui nos comentários, né? Então, é aquele retorno da União Soviética, na qual o Gide justamente rompe com o Partido Comunista Francês e passa a ser um crítico do stalinismo. Então, certamente, o Benjamin concorda em vários aspectos, mas nessa Carta Parisiense 1, ele não inclui essa outra saia justa, né, que envolve o escritor, né, e que fez com que, além da questão pouco comentada e mais embutida nas discussões, que era da homossexualidade declarada, nesse caso, o rompimento com o Partido Comunista fez com que o Gide tivesse inimigos tanto do lado conservador quanto do lado da esquerda. Então, é isso que o torna malquisto, né? Então, é um ato de muita coragem que o Benjamin faça essa defesa naquele momento particular. Então, os ataques constantes faziam com que Gide se colocasse, né, também de maneira corajosa no debate público. E o Benjamin, na carta escrita, nomeia o debate comandado pelo Fernandes como o auge desse processo. Mas ele não menciona o crítico, o Ramon Fernandes, nenhum hall de escritores que foi convidado para esse debate, mas ele se refere a Thierry Monnier como o grande inimigo do Gide, né?
faz uma defesa explícita de Gide, ao mesmo tempo que defende seu engajamento político e formula uma acusação ao que chama de posicionamento fascista de Monnier. A publicação desse artigo, então, é de 36, que compõe com o autor como produtor e ensaio sobre obras de arte o tema da arte associada à luta contra o fascismo e o tema da politização da arte contra a situação da política, sofreu, como já ressaltado, uma defasagem de tempo com relação à mudança de posicionamento político do Gide, né? Então, já citei o diário em que ele faz sua crítica ao stalinismo. Fernandes não é citado por Benjamin em cartas desse período. Não parece, portanto, haver uma proximidade pessoal tão clara quanto a que ele manteve com o Léon Pierre Quant. Poderíamos até afirmar que sua relação com Pierre Quant era de ordem mais especulativa e investigativa, ao passo que Fernandes traria o lado circunstancial do debate político e literário desse período de exílio na França. O tema da luta contra o fascismo e o tom engajado dos textos do período atestariam a circunstancialidade de algumas ideias desenvolvidas por Benjamin no período. Nesse sentido, a importância de Fernandes é também de fundo conceitual, bem como comenta Crisólas Cambas a respeito do papel do intelectual na luta de classes pensado por Fernandes, naquele texto já citado, Carta Aberta a André Gide, ideia acolhida por Benjamin e que inspira sua conferência ao autor como produtor. Por outro lado, a amizade entre Benjamin e Pierre Quant não se limitaria ao interesse puramente conceitual, já que Pierre Quant, como atestam as cartas, seria procurado inserir Benjamin no debate literário francês e auxiliá-lo na publicação de vários artigos. Reciprocidade que teria ocorrido se Benjamin tivesse traduzido o livro dele sobre Gide e publicado na Alemanha. O que é necessário sublinhar no interesse de Benjamin por Gide é principalmente a importância dele no debate político do período, que ocorreu de diversas maneiras, como, por exemplo, um ativo oponente ao nacionalismo de Barré, além da relação de proximidade e distanciamento do comunismo ortodoxo. Gide foi, inegavelmente, além de polemizador, um escritor muito ativo no contexto político e, mesmo após sua morte, continuou a receber elogios ao lado de críticas mordazes. O artigo de Jean-Paul Sartre é um exemplo notável nesse sentido, cujo título é Gide Vivo, que marca a oposição com o jornal comunista L'Humanité, por ocasião da morte de Gide, em 1951, que publica o seguinte título para dar notícia da morte do escritor: é um cadáver que veio a morrer. Então, Benjamin, entre nós, e nessa memória dos 80 anos de sua morte, na data provável, 23 de setembro, eu diria, é um dos escritores mais vivos em diferentes áreas do conhecimento. A cada nova tradução, encontramos leituras, análises, dissertações, teses que se multiplicam e colaboram na recepção de seu pensamento. Poderíamos, como Sartre, que escreveu um capítulo de um de seus livros com o título O Século de Gide, dedicar algumas décadas de nossa formação acadêmica a Walter Benjamin. Não exclusivamente na filosofia, como é claro, mas em várias áreas do conhecimento. Judith Butler, disse em relação à recepção do pensamento de Benjamin nos Estados Unidos que a maior injustiça que se poderia cometer em relação ao pensamento de Benjamin seria compartimentá-lo em áreas, colocá-lo em caixinhas e afirmar parcialmente um aspecto de seu pensamento, perdendo os contrastes e variações entre os diversos tipos de apresentação ou exposição de seu pensamento em seus escritos. Voltando mais uma vez a Gide, as críticas que transitam do pessoal à obra, às vezes a própria obra serve como fundamentação para um ataque pessoal, torna
o debate tão apaixonado em torno do escritor, que nesse debate Benjamin emerge como um dos poucos defensores. Né? A análise dos artigos que marcam e demarcam esse interesse parece manter o tom polêmico que circunda a figura do escritor. E daí surgem algumas questões. Seria Benjamin um jovem admirador da obra e figura de Gide, ou um já experiente intelectual, embora bem mais novo do que o escritor, que procurava apenas manter uma relação de intercâmbio político no terreno literário entre Alemanha e França? São questões levantadas por pouquíssimos intérpretes que pesquisaram o período e o interesse de Benjamin em se tornar esse crítico exemplar, um mediador entre culturas. A mediação passa por diversos meios, seja pela escrita de resenhas sobre livros, a conversação com Gide, seja pela escrita do ensaio sobre Proust, cujo valor conceitual é de fundamental importância para o seu pensamento, ou ainda na escrita de cartas, de diário e de programas de rádio. Essa proliferação de gêneros de escrita é quase sempre sujeita a uma especulação sobre os gêneros e a transgressão de sua escrita ou composição. Se Proust o motiva a dizer que sua obra é inclassificável e que toda grande obra inaugura seu próprio gênero, vemos em sua atividade crítica e em seus experimentos midiáticos uma perene audácia ao transformar e reinventar gêneros convencionais de escrita, de entrevista e ao criar experimentos midiáticos. Entre esses últimos, os programas de rádio compõem uma gama à parte de especial interesse, sendo a Vocação de Gide, Paul Valéry em seu 60º aniversário e Cabeças Parisienses, exemplos desse tipo de produção midiática. A Carta Parisiense 2, ainda nesse âmbito, pouco estudada em comparação com o ensaio sobre a obra de arte na área de sua reprodutividade técnica, que marca a recepção de Benjamin no Brasil e conta com diversas traduções de suas versões, pode surpreender o leitor tanto em seu teor político quanto em seu posicionamento favorável à pintura na chave da politização da arte, como podemos ler ao final. Cito: eles sabem o que é hoje útil em uma imagem. Cada marca secreta ou aberta que mostra que o fascismo encontrou no homem barreiras tão intransponíveis quanto no globo terrestre. Os textos que nós produzimos apresentam uma estreita, tensa relação entre política e estética, de forma a ampliar e oferecer chaves de compreensão das senhas finais de seu ensaio, de referência sobre a reprodutibilidade da obra de arte, as senhas, a politização da arte contra a estetização da política. Mas, não apenas. A crítica proustiana às pretensões da burguesia em camuflar sua base material, a exposição da elite como, em suas palavras, cito, um clã de criminosos, uma gangue de conspiradores com a qual nenhum outro pode comparar, a camorra dos consumidores. Fim da citação. Torna a análise de Proust do esnobismo algo muito mais importante, diz Benjamin, do que sua apoteose da arte representa o auge de sua crítica social. Essas passagens são pouco lembradas em função dos profundos conceitos que se encontram presentes no ensaio sobre Proust, um esquecimento que diminui a importância da crítica política que Benjamin supõe existir em sua obra. O humor, cuja função é parte da crítica proustiana, jamais é desprezado por Benjamin, muito ao contrário. Nesse caso, o pequeno comentário que é feito de um livro de ilustrações, O Comerciante do Poeta, guarda a mesma característica do humor, ao mesmo tempo que desfaz, em sua interpretação, as caricaturas desenhadas por Pierre-Marc Urlan. Por fim, Benjamin, leitor assíduo de Proust, Valéry e Gide, encontra seu lugar de crítico legítimo da literatura alemã e francesa nesse ambiente de largos conflitos
em condição de trânsito necessário, ou melhor, de fuga, destino trágico daquele que detém a palavra e poder, e pode ser satírico. As últimas palavras da resenha Édipo ou Mito Racional compõem, com outras parábolas gideanas, um quadro positivo de fuga. Ao concluir o referido drama com O Filho Pródigo e Frutos da Terra, duas obras do André Gide. E eu cito: um frequentador assíduo da Rotonde não poderia ter expressado de forma mais desinibida a respeito da pergunta. É como se diante dele, nas inextrincáveis relações de sua casa, todas as misérias domésticas da pequena burguesia, aumentadas enormemente, fossem encontradas. Édipo vira-lhes as costas para seguir os rastros dos emancipados que tomaram a dianteira, o irmão mais novo do filho pródigo e o andarilho de frutos da terra. Édipo é o mais velho dos grandes que partem, que receberam o aceno daquele que escreveu. É preciso sempre partir, não importa de onde. Fim da citação. E eu encerro por aqui essa apresentação, esperando não ter sido muito exaustivo. Olá, agora vamos dar sequência a essa explanação tão rica, tentando condensar um pouco de tanta coisa que a professora nos trouxe. Temos algumas questões para fazer. Professora, você mostrou muito da relação do Benjamin com o Gide e o Proust. Me veio muito à minha memória, e como o tema é memória, né, desse colóquio, me veio muito a descrição que o Benjamin vai fazer sobre o trabalho de tessitura da Penélope, né? Ela desfaz à noite o que fizera de dia e assim, ao seu modo, entremeia, né, o véu dessa tessitura, lembrança e esquecimento. E isso a gente entende como sendo a imagem que Benjamin faz da história, né? A própria história seria contada dessa forma. E aí, cada memória, e sendo ela involuntária ou não, né, pegando esse termo do emprestado que ele pega do Proust, ela nos apresenta com uma potência, uma ressignificação do passado no presente, que para ele é a própria imagem dialética, não é? Uhum. E pensando um pouco esse momento que a gente vive, né, de intensa crise, e lembrando que ele nos fala que é no momento de crise, que é quando as contradições estão no seu auge, que a possibilidade da mudança existe, eu queria lhe perguntar se você consegue enxergar isso nesse momento de crise tão aguda que a gente vive, né? Tá, eu agradeço a questão, Bárbara. Eu acho que eu vou responder de duas formas. A última parte da atualização, certo? E a primeira, eu queria dizer que eu espero, e não estou aqui fazendo espécie de propaganda, mas eu espero que essa tradução do ensaio do Proust possa contribuir para entender esse jogo da memória, porque, de fato, ali não tem ainda o termo imagem dialética, mas, mas os leitores atentos, os intérpretes, sabem que ali se compõe a ideia de imagem dialética, né? Que mais tarde vai ser uma referência. E esse ensaio é muito importante para entender aspectos do conceito de história, para entender as passagens, esse grande arcabouço de citações, né? Uma intérprete, não sei se é americana ou inglesa, mas no Benjamin, aquele, enfim, eu não vou lembrar o nome do artigo, mas ela diz, parece aquela enciclopédia planejada pelos personagens do Flaubert, Bouvard, e Chaucer, né? Você não sabe, enfim, é um compêndio de coisas. Então,
há o jogo entre o lembrar e o esquecer. Aquilo que ele busca em Proust para falar de aspectos inconscientes, né? A gente tem que lembrar que o pai do Proust era um psicólogo, né? Então, aquilo que aparece como memória involuntária, mas traduzindo para o alemão, e que acho que na primeira tradução não aparece, é Eingedenken, é rememoração involuntária, né? Então, você percebe que tem ali chaves, né, para entender como é que ele vai lidar mais tarde na tese com a questão da memória, né? Então, é um pouco complicado assim a gente passar, né, eh, pela tradução para tentar entender aquilo de tão importante que ele coloca, né? Não é só esquecimento e lembrança, né? Erinnerung pode ser também traduzido por recordação, mas é o lembrar e o esquecer, além né, do esquecimento então o próprio verbo tornado substantivo, ele ganha um outro giro de entendimento, né? Esse jogo que ele quer estabelecer, que tem aspectos inconscientes. E fazendo esse gancho com o inconsciente, nessa atualização que você pediu, é, eu acho que a gente está vivendo realmente um momento que veio um inconsciente assim manifesto de uma maneira bastante desconexa, bastante estranha, de um passado mal elaborado, né? Eu posso dizer que eu venho da geração que passou uma boa parte dos 21 anos, né? É, da vida da ditadura, né? Sabendo do que se trata, para de repente para saber que foi a pior coisa que podia ter acontecido na nossa história, para de repente ouvir elogios, né, ao que ocorreu naquele período. Então, essa ideia da ordem e daquilo que é simplificado, enfim, tem muita gente falando a respeito, eu não sou especialista para falar sobre isso, mas eu acho que enfim, não houve um esquecimento que morreu, está morto, enterrado, mas é aquilo que ficou ativo inconscientemente e que de repente veio à tona e que encontrou ressonância, assim como encontrou uma forma que é fascista, né, que é caricata na sua adoção de coisas fascistas. A pior caricatura foi daquele sujeito que perdeu o emprego na Funarte, né, que era literal, ele não soube nem esconder, mas aquilo que eles acham que é uma fórmula que deu certo e que eles vêm tentando repetir. A gente tem boas notícias agora que o sujeito que morreu, toda essa propaganda massiva e essa espécie de campanha eleitoral para a qual a esquerda não estava muito preparada, né? Está preso, quem sabe, né, isso já seja um grande alento para campanhas futuras, mas eu acho que existe uma caricatura, um aproveitamento de um padrão que foi fascista, né? Originalmente, digamos assim, né, que criou uma comunicação dessa ordem que simplifica e que usa da violência, que usa do insulto, etc., para se comunicar com pessoas que têm uma estrutura mental autoritária, né, que buscam uma forma simplificada de entender as coisas, e que aparece e mostra, então, que esse esquecimento é algo ativo, né? É um conceito que o Benjamin busca em Nietzsche, né? É aquilo que não é esquecimento de fato, mas que está ali latente, que bom, aflora num momento crítico. Sim. Eu gostaria de acreditar que esse seria, né, o nosso clarão. Uhum. É esse momento de fazer essa mudança. Quem sabe? Uhum. Uhum. Uma outra questão que surgiu aqui você faz essa ligação muito, né, na apresentação do seu livro, e com certeza vai ser muito bem melhor destrinchado no próprio livro, mas você faz essa aproximação muito forte entre o Benjamin e o Gide.
Uhum. E aí a gente sempre, quando pensa no Benjamin político, tem sempre essa imagem de que o Brecht seria o seu grande influenciador, seria aquela grande figura que estava por trás do pensamento político do Benjamin. Nesse sentido, nós podemos identificar, ou em quais momentos a gente consegue identificar a influência do Gide, esse pensador político também, no Benjamin político. Então, o Brecht, que era um dramaturgo, o Gide, que era um escritor, mas É, acho que tem em torno do Gide, que era uma figura muito importante, um escritor muito importante, e mais velho, o Benjamin, quando vai entrevistá-lo em 29, é um jovem, né? Um jovem muito interessado na cultura francesa e sabe que o Gide se comunica bem, é muito bem recebido na Alemanha. Né? Então, ele faz já essa ponte antes do exílio, né? uhum, E, assim, ele escreveu uma crítica que não está no nos nossos textos traduzidos, porque já foi traduzido, que é A Porta Estreita, um livro no qual ele critica o Gide escritor, comparando com o Dostoiévski. Então, assim, a crítica é um pouco é, árdua, mas tudo que ele escreveu depois, e ele leu tudo praticamente naquela lista dos livros lidos, ele leu quase, acho que tudo do Gide, inclusive o diário de volta da União Soviética, que não aparece na Carta Parisiense 1, e que mostra a ruptura do Gide com o Partido Comunista, um grande crítico do stalinismo. Quando ele volta, ele diz: não tinha sentido eu entrar nas igrejas e, diante da imagem de Cristo, encontrar uma legenda, ser legendário que nunca existiu. Ele falou, isso é um deboche com uma tradição tão religiosa, né, que, de repente, tem que apagar das suas referências o cristianismo. Então, ele faz uma crítica. Agora, ah, o, o Benjamin, isso eu não falei, tinha um projeto, ele escreve ao Horkheimer falando sobre esse projeto, também para é, Greta, Gretel, a Greta. esposa do Adorno, é, que ele oscilou entre um projeto sobre Baudelaire, que também não foi concluído, né, e um estudo comparativo sobre as confissões do Rousseau e a autobiografia do André Gide. Então, ele tinha ainda uma meta de trabalhar com o gênero literário da autobiografia e do diário e mostrar que, de Rousseau a Gide, século XVIII ao século XX, enquanto ele está lá trabalhando com material do século XIX, ocorreu uma espécie de declínio de um caráter social, então um declínio histórico de um caráter social baseado na sinceridade. Ó, esse foi toda a minha, assim, ele tem anunciado o projeto, ele não desenvolveu, foi todo o meu problema, toda a minha pesquisa de doutorado. Daí a questão do declínio da sinceridade, a autobiografia e a filosofia de Jean-Jacques Rousseau, aí eu vou até Benjamin. Mas que toca na questão da subjetividade, etc. Mas os textos que estão aqui na coletânea que a gente traduziu, eles estão focados nesse contexto político. Então, mas também é um contexto em que os críticos literários, menos até o Gide diretamente, mas esses críticos que eu citei, o Quan e o Fernandes, né? Esses dois são muito importantes, e isso aparece no Diário Parisiense, como interlocutores do Benjamin no contexto em que ele quer se colocar como um crítico exemplar, um crítico literário exemplar, porque ele escreve para revistas, né? Uhum. E então nesse contexto francês. E aí o Gide reaparece não tanto como a importância política, mas como aquele que está afiliado aos surrealistas. Isso com o Leon Pierre Quant, principalmente,
como o tio do surrealista. Eu acho máximo. Tem um capítulo do livro sobre Gide, do Pierre Quant, que é exatamente o tio dadaísta, né? Não é realista, mas então como se por meio da ideia de ato gratuito que ele inventa no Subterrâneo do Vaticano, ele tivesse dado essa liberdade imensa a esse movimento que explorou de maneira mais radical ainda a questão do inconsciente, né? E que o Benjamin se torna, né, nessas discussões, nessas conversas com esses críticos, bastante interessado. Então, também tem a falha de não ter os escritos sobre surrealistas ter falado esse período lá, mas o aspecto político, e eu citei o Congresso de 35, 1935, que o Gide comanda, o Benjamin vai com o Brecht lá. Então, e o Brecht não gosta muito, como aquelas disputas do André Gide. E o Benjamin é criticado por aqueles que são de esquerda em gostar a Jeanne-Marie Dayebus diz isso, de escritores burgueses decadentes, segundo ele, né? O Gide não, porque era um comunista, que depois o Sartre adota como referência para entender o século XX, veja só, né? Então, só que eu acho que também tem esse interesse que o Benjamin sutilmente coloca, porque não era um assunto posto de maneira declarada, que é da homossexualidade. Então, ele traz assim uma preferência, ele mostra uma preferência pelo Proust como esse grande crítico, né, da burguesia, e o Gide escreve o Corridon, né, tem toda uma história por trás disso que não vou contar, que é muita coisa, mas ele escreve o Corridon, o Elogio da Pederastia, justificando que existe algo natural, né, também não vai dar tempo de explicar tudo isso, mas o Benjamin não vai muito por aí, mas ele reconhece o problema. E ele reconhece que, ao ser posto na Berlinda, naquela encontro da União por la Vérité, né, que o Ramon Fernandes coordena, ele é muito atacado, o Gide, pelos conservadores cristãos. Entre linhas, se encontra a questão da homossexualidade, mas isso não é posto. Entendo. Uau. Então, é bem complexo. Pois é, até os amigos que Benjamin procura não são simples. Não são pessoas de simples vivência. Uma outra questão que surgiu, professora, é que a gente consegue identificar muito facilmente, né, toda a influência que o Proust tem na filosofia do Benjamin, né? A questão da memória involuntária, você já falou um pouco disso aqui. É possível a gente ver também essa mesma influência, né, ou em outros escritos do Benjamin, do Gide, conceitualmente falando mesmo. Alguns conceitos que a gente veja no Benjamin que possa identificar de imediato. Eu acho que via o surrealismo, via essa, porque mesmo quando ele conversa com o Gide, que ele faz uma conversação, porque ele já qualifica que o que ele vai fazer não é uma entrevista, ele pergunta muito sobre o Proust, né? Então ele está muito interessado mais o Proust do que no Gide, mas tem uma ideia que ele chega a ser até injusto com o Gide, quando ele diz na resenha Crise do Romance, que o Gide defenderia o romance puro contra o modelo que ele tenta apresentar ali, que é de montagem literária no romance de Alexandre Plat, que para ele é quase perfeito, né? Termina como de formação sentimental, ele desqualifica o final, mas ele tem lá um sal épico, que é justamente a montagem, aquele documento que ele traz à tona, canções populares, o próprio dialeto belinense, e isso é o que qualificaria
é aquele que ele chama de epicidade, junto com o Brecht, que não é o épico, mas é aquilo que, pela interrupção, pela montagem, acaba trazendo a voz Uhum. das ruas, né? Então, ele é meio injusto com o Gide, mas assim, é, me- né, a gente não sabe o quão fundo ele iria nessa comparação com a sinceridade, né, da sinceridade que está presente em Rousseau e que ele diz, em Gide não tem mais, né? Então, Uhum. acompanhando esse trajeto, a gente percebe que tem naquilo que ele chama de vivência, que é a experiência alienada, né, do século XIX, é, um enfraquecimento de qualquer propósito de verdade individual, né, porque justamente o sujeito se encontra num estado de alienação. Mas em Giz, ele veria talvez aquele que aquele que consegue mostrar esse esvaziamento, né? Sim. Uma verdade subjetiva, digamos assim. Uhum. Mostrando justamente o contrário, né? Que não tem. Então, é um pouco o esvaziamento da subjetividade que a gente encontra nos próprios escritos supostamente autobiográficos dele, como a infância berlinense, né? Uhum. Que tem um recuo do sujeito, assim, não tem absolutamente nada a ver com a proposta do início das confissões, o próprio Rousseau muda depois, de ser absolutamente transparente, sincero naquilo que ele diz, né? Nem é uma questão posta, mas essa subjetividade coesa, ela ela é desfeita, não, ele não, o sujeito não desaparece, obviamente, mas que se coloca em primeiro plano são os lugares, são os objetos, são, não é? E menos aquele que narra, aquele que fala de si mesmo. Então, se em Proust já tinha essa função do esquecimento, né? E aquele narrador que ninguém sabe quem é, se ele diz, ele inventa o gênero, porque não é uma autobiografia e também não é um romance. Mas ele fala em primeira pessoa, mas quem é esse eu que narra? Né? Então, ele vai desfazendo a figura coesa. Né? Então, talvez, se ele tivesse desenvolvido esse projeto, ele pudesse ir por esse lado que também ele encontra em Proust, que é a questão da subjetividade narrativa. Sim. Uma coisa que você falou, já da sua explanação, é exatamente a percepção, né, que a Butler fala, né, do quão injusto seria colocar o Benjamin numa caixinha, né? Uhum, E aí eu acho que essa é a maior, é uma das maiores heranças, né, do Benjamin. Várias áreas do pensamento poderem se debruçar sobre os seus escritos e tantas percepções que se tem de cada uma delas, né? uhum, Por exemplo, a gente tem tido nas nossas inscrições várias pessoas de várias áreas diferentes, né? São várias pessoas de artes visuais, de letras e de direito, muita gente que não é da filosofia mesmo, se interessando pelo, pelo tema, né? E aí você vê o quanto isso é enriquecedor e o quanto tudo isso pode nos trazer mais e mais interpretações. uhum, Eu queria, e tudo isso assim só para falar que tem uma crítica que a Hannah Arendt vai fazer, não sei bem se é uma crítica, mas uhum, é uma afirmação dela de que o Benjamin não seria um filósofo. uhum, Benjamin é um crítico literário, né? uhum, Lá naquele Homens em Tempos Sombrios, quando ela vai se dedicar a um capítulo sobre ele, ela trata ele apenas como um crítico literário. O que, de certa forma, também não é nenhum demérito, ele se colocou também nessa posição. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa amplitude do pensamento do Benjamin e de como ele pode ser sempre desdobrado e retransformado, né? E como a gente pode utilizar dessa ferramenta que é o pensamento dele para pensar o nosso lugar de uhum. agora. Bom, eu acho muito importante o que você está dizendo, porque também atualizando, a gente vive um momento de muito perigo, né? Que nossa
vamos começar com a minha própria experiência. Filosofia inexistia nos currículos de quando eu estudei, e quando eu fui estudar filosofia, não tinha, é, é, não era uma qualificação, não era uma carreira, não era nada disso, né? Você não tinha aula no ensino médio, você não tinha aula na universidade, você tinha um curso ainda de filosofia bastante esvaziado, as pessoas estavam voltando do exílio, mas não tinha. Você dizia, alguém perguntava, o que você estuda? Eu dizia história, geografia não, leite. A filosofia não fazia sentido para as pessoas, ninguém sabia mais o que era, porque eliminaram, né? E a gente está correndo esse risco agora, né? Parece que filosofia, quando aparece aí nos novos planos do Ministério da Educação, é como filosofia de vida, Sim. né? Então, um sentido bem esvaziado. Então, esse caráter transdisciplinar, interdisciplinar, o Benjamin nem falaria nesses termos. E acho que a Hannah Arendt, quando diz ele é um crítico, ela não se diz filósofa, né? Sim. É também um momento em que você tem um Instituto de Pesquisa Social que também tirou o filósofo do sua torre de marfim, para dialogar com historiadores, sociólogos, diria hoje em dia como é importante o diálogo com os antropólogos, né? E o Benjamin, a própria ênfase que ele dá ao historiador materialista, que a gente diz é o filósofo, mas ele chama de historiador materialista, como criar um diálogo para pensar o que ocorria e que carecia de outros elementos, né, de ordem, enfim, da memória e da aplicação, né, das ciências sociais que a filosofia não tinha. Né? Então, e junto-se a isso, a grande erudição do Walter Benjamin, a grande erudição literária, ele conhecia muitas obras, e a ambição de ser um crítico literário. Mas reduzi-lo ao crítico literário, a gente pensa, né, como filósofo, que isso é uma redução. Para uma redução. Se fosse dizer, olha, ele não é aquilo que está hoje em dia reduzido. A Butler, quando fala isso, eu estou aqui tentando lembrar em que obra, assim, é quase que um relato autobiográfico, ela dizer, eu sou uma filósofa com várias outras que não se encontram no departamento de filosofia. E a filosofia se limitou a isso. E se eu quiser falar sobre gênero, eu não posso ficar nesse departamento. Tá? Então, tem uma política acadêmica, que alguns não chamam de política, que é de delimitação. Né? Filosofia é o filosófico, o que é isso, não pode ser aquilo. Então, quando o Benjamin escreve de maneira ampla, e ele também quer ampliar as fronteiras, quando ele escreve sobre a Itália, vai para a União Soviética, vai para a França, ele está ampliando, retirando barreiras, né, que ele retira também do conhecimento. Agora, o grande erro é tentar aquilo que a Butler diz, colocar na caixinha. Então, o Benjamin historiador, o Benjamin crítico de arte, o Benjamin crítico literário. Sabe? Então, acho que esse crítico literário não era um demérito. Agora, se a gente for nas bibliotecas, a gente vai encontrar Adorno, Horkheimer, Hannah Arendt, todo mundo da prateleira de filosofia. Sim. E o Benjamin, às vezes, na de literatura, de português, eu sei. Então, essa diferença que você diz, puxa, vai a formação dele também, isso é bom dizer, não foi em filosofia, né? Quando ele vai para Freiburg, que termina sua abitua lá, o seu colégio, ele estuda história, ele estuda filosofia, ele tem mais algumas disciplinas que ele estuda. Então, também, acho que mesmo hoje em dia tem uma formação mais plural, enquanto aqui no Brasil a gente tem algo supostamente mais específico e que vai fechando os horizontes, né? Sim.
Não sei se eu falei. Não, imagine, foi ótimo. Ainda me permitiu uma correção, né? Não vamos ser injustas com a Arendt. Eu acho. Claro que não. Eu quero novamente agradecer muito, muito a sua participação aqui. Foi, para mim, foi fantástico ouvir tanta coisa mais sobre o Benjamin, aprender bastante também, né? Não tinha ideia da profunda relação entre ele e o Gide. Foi uma aula. Muito obrigada, professora. Ah, eu que agradeço o convite e o evento que seja. Eu gostei da parte mais jovial do design, né? Retirando o peso, afinal, é aquilo que a gente disse logo no início. Benjamin do Brasil está muito vivo, né? Então, lembrar os 80 anos de sua morte como um lamento fúnebre não combina. Ele tem Sim. feito realmente pipocar ideias em todas as áreas, né? Até, até as mais sisudas, né? Como Pois é. diria. Isso é muito bom, é muito bem-vindo. Estamos agora nos encaminhando para o final da apresentação da professora. Lembrando que essa apresentação foi planejada por ela para a promoção do seu livro, da coleção Edra, Walter Benjamin. A direção é de Amon Pinho e Francisco Pinheiro Machado. O livro se chama Diário Parisiense e Outros Escritos, a nova literatura francesa de Proust, Gide e Valéry. A partir de novembro, vocês podem encontrar nas livrarias e na Amazon. Professora, você mencionou para a gente aqui um projeto bem bacana que você está fazendo com o pessoal, lá uns podcasts. Gostaria que você convidasse nossos telespectadores e espectadores também para participarem, para ouvirem. Certo. Então, desde o ano passado, eu desenvolvo um projeto de extensão com colegas das artes cênicas, da música, estudando os programas de rádio que foram traduzidos também aqui no Brasil, bem traduzidos. O Francisco Machado, Thaisa Palhares também participam do projeto, então ele com a pandemia e com o lockdown dos professores dentro de casa, nós começamos até a trabalhar de maneira mais nacional, digamos assim, com pessoas que são convidadas a participar, e agora a gente está na fase de produção de não só de uma leitura dos programas, mas a gente pretende criar atualizações e localizações, digamos assim. A gente fala que no Brasil, o Benjamin nos programas sempre fala, estou em Pompeia, essas ruas parecem com Karlsruhe. Então, ele sempre faz a relação com a Alemanha. Então, a professora Filomena Mulder também fez gravações de alguns programas de rádio, mas desfez a ordem, o roteiro do Benjamin e incluiu uma série de coisas, por exemplo, sobre o terremoto de Lisboa. Então, a nossa ideia era trabalhar com o tema da aesthesis, da estética, para o Benjamin, percepção, e o tema da catástrofe. Então, tem 4 programas que ele escreveu supostamente para crianças e jovens, mas a gente sabe que era para o público em geral, sobre catástrofes. Então, em breve, vocês poderão ouvir nos podcasts. Eu vou deixar o link para vocês apreciarem ou não, porque a gente com esses programas originais do Walter Benjamin, que é outra faceta, né? Uma faceta midiática. Embora ele mesmo fosse muito mais crítico da rádio do que do cinema, ele experimentou, né? Ele criou um jeito de falar na rádio que até nos auxilia a pensar agora nesses meios que a gente está utilizando, cada meio um modo, né? Então, Muito bom, muito bom. Obrigada mesmo, professora, e deixa aí o convite. Espero que todos possam usufruir também e aprender um pouco mais. E quem sabe resgatar essas ferramentas, né, que são importantes. Tanta gente imaginou que já eram obsoletas, mas não, ainda estão aí.
Então tá, muito obrigada, professora, mais uma vez. Eu convido vocês a assistirem as próximas palestras. Espero que nos vejamos ainda mais por aí. O colóquio Walter Benjamin é organizado pelos estudantes da Universidade Federal do Paraná e pelo GT História das Filosofias, com o apoio do NESEF UFPR, o NESEF GFILO e o GS PBC.